É. Olá Inês, bom Olá, dia. sei. Tu participaste num projeto da Escola Secundária de Arganil que te levou até a Irlanda. Sim, é E por isso é que foste convidada para dar um parecer, dar uma opinião sobre aquilo que tu mais gostaste e menos gostaste do projeto, porque é importante para novos projetos que venham a acontecer podermos explicar aos teus colegas perceberem como é que a coisa funciona. A primeira coisa que eu te queria pedir era que te identificasses, porque não foi só um curso naquele projeto. Então, eu sou a Inês, sou do curso técnico animador sociocultural. Que é um curso profissional, certo? Sim, é profissional e vou para o meu terceiro ano. Muito bem. E tu foste à Irlanda então no segundo ano do curso? Sim. Ok. Sim. Então diz-me uma coisa, quando tu soubeste do projeto, como é que aquilo ia ser, ainda havia muitas dúvidas, não é? Aquela vontade de perceber. Mas tinha vontade de ir. Tu tinhas vontade de ir e sentias-te segura a ir? Consideravas-te, independentemente daquilo que tu és hoje, na altura que tu soubeste o projeto e que podias inscrever-te, sentias-te tranquila como aluna de inglês, porque era para ir para Dublin, na Irlanda? Mais ou menos, tinha um bocado de receio. Porquê? De quê, em concreto? Não sei, de não me adaptar lá. Estás a falar em termos de culturas, de pessoas, Não, de mesmo, comidas? tipo, na língua, Na não língua, me no inglês. conseguir, safar. Porque tu não ias sozinha, tu ias Não, sempre com ia colegas com colegas. portugueses, certo? Sim. Da mesma escola. Então porquê que te estressava mesmo assim o lidar com o inglês? Como é que Não tu sei. imaginavas que ia ser? Pensava que ia ser mais difícil do Era? que foi. Porque eu acho que lá senti mais à vontade a falar do que propriamente na escola. Pois, porque aqui tens aquela obrigação sempre de ser uma boa aluna a falar, a escrever, a fazer E lá um não teste. tinha que me preocupar porque eles Não não tinhas ligavam essa a isso. avaliação. O que interessava lá era o quê? Saber eles que nos percebessem ou Exatamente. se eles nos percebessem estava tudo bem. Pronto. Quando tu soubeste que te podias inscrever, como é que foi o processo? Sabias logo que ias ou foi uma questão de seleção? Foi uma questão de Inês, seleção. estávamos a falar do processo de seleção. Como é que funcionou? Ou seja, os alunos inscreviam-se e já estava? Nós Já sabiam que iam? inscrevemos-nos e depois fomos a uma entrevista onde o setor e a setora Eunice nos entrevistaram com perguntas. E E depois quem é a professora Eunice? a setora Eunice é a coordenadora Dos projetos. Certo. Portanto, tinhas a professora Eunice como coordenadora de vários projetos Sim, e deste também, e tinhas o teu próprio professor de inglês, certo? exato. Muito bem. Então, e que outros alunos é que se inscreveram? Em termos de curso, era só do teu curso? Inscreveram-se de multimédia e de turismo e depois do meu curso de animação. Exatamente. E depois como é que funcionou a ida para a Irlanda? Foi amanhã vamos embora? Não. Então, como é que Foi um funcionou a processo- preparação? Nós tivemos aulas às quartas-feiras de preparação, onde fazíamos vários testes. Eram coisas simples, mas Portanto, tinham várias tarefas Sim. para treinar essencialmente o quê? o inglês e a nossa pronúncia, nem Exatamente. era tanta pronúncia, era mais o saber de Compreensão, a capacidade de perceber. e também falar. Nós fizemos, se bem me lembro, treino de compreensão do inglês oral, para vocês ouvirem as pessoas e tentarem perceber o que é que elas diziam, certo? Para Certo. treinar o ouvido. Certo. E também falámos. E também para treinar a conversação, porque vocês lá não iam fazer testes, não iam ter aulas de inglês como nós, certo? Tiveste aulas, mas também lá tiveste numa escola de línguas de Sim, lá, onde- uma escola internacional. Sim, onde a Raquel... Não, era Sim, a eram duas Juliana, colegas que também estavam a trabalhar, a Juliana Juliana e a estagiavam Leonor, exatamente. nessa escola. Por falar em estagiar, vocês não iam para lá fazer turismo? Não. Foram para lá fazer Muitas o quê? pessoas pensam. Pois, as pessoas estavam muito contentes com este tipo de projetos a pensar que vamos tirar uma semana ou um mês de folga, certo? Primeiro, quanto tempo é que lá estiveste? Tive um mês. Um mês. Foi muito. Foi muito. Quer Na dizer, altura assustava. Quer dizer, assustava, mas eu achei pouco. Depois, no fim, já parecia pouco. Eu queria lá ficar mais um Pois, mês. todos os colegas muitas vezes diziam isso. Fogo. Exatamente, depois já custava voltar embora. Primeiro custou as saudades de ir embora, não é? Custou Os, mais, os eu. amigos, as famílias, não é? E depois, quando foi para vir embora, já te sentias parte como se fosses quase uma cidadã de Dublin, já estavas muito à vontade? Sentia. Que tipo de coisas é que te assustavam se te dissessem a partir da próxima semana estás a viver sozinha na Irlanda? Se já estivesse lá... Estavas sozinha? sim, mas se estivesse lá já um mês, eu... Sim, não ao ficava final do mês já não assustada. estás a achar. Mas antes de Era ir, comida, não, era nem- viagem, nem a era o quê? comida, que aquilo- Era o andar de avião, que alguns colegas também tinham Também medo. um bocadinho, porque eu nunca tinha andado de avião, mas... Então foi uma boa experiência? Foi. Pronto. Foi, eu gostei. E diz-me uma coisa, há vários fatores que podem afetar a nossa adaptação, pode correr bem ou pode correr mal. Como, por exemplo, como tu disseste muito bem, o fator principal seria obviamente o domínio da língua inglesa, se estavas à vontade para ouvir e perceber e falar e comunicar com eles. Estavas sempre com os teus colegas portugueses ao teu lado, estavam todos juntos, por exemplo, num hotel? Não. Então como é que era o alojamento na Irlanda?
Era em casas de famílias, onde eles durante o ano estão sempre a acolher Portanto, fazem parte alunos e pessoas que vão em Erasmus. certíssimo, Isso. fazem parte de uma bolsa Sim. de famílias que dão alojamento. São famílias, não tive queixas nenhumas, Claro. a mulher era muito simpática, a mulher e os filhos e o marido. Eles Pronto. eram uma família mesmo. Estavam já com muita prática a acolher estrangeiros. Sim, sim. Mas também não ficaste sozinha nesta casa. Como é que era o alojamento dos nossos alunos lá? Era 2. Eu fiquei com uma colega do meu curso, a Solange. Pronto. Mas depois, trabalhavam todos nos mesmos sítios? Eu com a Solange trabalhava, mas depois estávamos todos divididos. Durante o tempo que lá estivemos, disseste que estavas lá um mês, Sim. estiveram sempre sozinhos, por conta própria? Não. Como é que funcionou essa integração na cidade de Dublin? Eu lembro-me que ela logo no primeiro dia que chegámos a casa, ela deu-nos um mapa, mesmo com o nome o número dos autocarros, o trajeto que tínhamos E vocês teriam que pagar os autocarros? Não, os transportes eram... Nós tínhamos um passe que dava para metro, comboio e autocarro. Certo. E não pagávamos. E diz-me uma coisa, vocês foram num determinado dia de viagem, certo? E começaram, ficaram logo por conta própria, foram sozinhos para a Irlanda? Não, tivemos a acompanhar o Setor Vasco na primeira semana e na última semana... E achavas que isso era necessário ou achavas que tinha achei- sido mais fácil irem sozinhos? Não, claro que é sempre preferível termos alguém que já lá esteve e que adulto para nos acompanhar. Ok, que ajudou na integração Ajudou-nos. durante a primeira semana. E nós na primeira semana precisámos muito de setor. Ótimo. E depois tiveram quanto tempo só por conta própria os portugueses sem professores? 2 semanas. 2 semanas. Na altura parecia muito ou parecia pouco? Pareceu pouco, passou muito rápido. E depois, na última semana, como é que funcionou o finalizar das atividades? Foi a coordenadora buscar-nos E a mesma pergunta, achas que foi importante ela ter ido ter Foi. convosco antes de virem? Foi. Ou... Queria-te perguntar o seguinte, tu tinhas dito que foram um mês. Falámos numa primeira semana em que tu dizias que foi um professor convosco para ajudar na integração. Qual foi o papel desse professor? Que tipo de coisas é que foi importante ele ter feito? Por exemplo, o professor não ficava obviamente com os alunos, mas em que é que ele vos acompanhou? Basicamente, nos primeiros dias, ia-nos ter connosco à hora do almoço para perguntar como estávamos. E como é que foi o acolhimento nas famílias e nas instituições onde iam trabalhar? O setor foi-nos apresentar aos locais de estágios no primeiro dia, a todos os estágios. Que eles também não vos conheciam, eram estrangeiros, não é? Não, mas foi o setor. Embora já tivesse o vosso currículo, que foi enviado previamente. Ok. E nas famílias? Nas famílias do setor também, nós chegámos ao aeroporto, fomos para uma carrinha e nessa carrinha depois andámos a fazer distribuição nas casas e o setor acompanhou, o setor Vasco acompanhou todos à porta de casa, apresentou-nos à... E sentiste que isso era importante ou Sim, teria sim. tido mais impacto se fossem sozinhos e apresentar-se? Não sei, acho que Achas que foi útil? foi. Tranquilizou o pessoal que ia assim um bocadinho mais estressado? Sim. E depois no regresso, na última semana, portanto, primeiro, durante as 2 semanas que de facto estavam sozinhos, achas que correu melhor, pior ou foi tranquilo, já estavam todos integrados? Em termos de trabalho, em termos de vivências, em termos de viagens dentro da cidade, como é que funcionou? Nós já estávamos praticamente habituados Ao ritmo? ao ritmo, Era como se já vivessem cidadãos da Irlanda? É como se fôssemos dali que nós... Lembras-te de alguma situação que consiga ilustrar isso, que vocês estavam tão à vontade que conseguiram fazer coisas que se calhar nem imaginavam que teriam feito? Ficaram sempre a trabalhar lá? Eu cheguei a ir sozinha à cidade ter com ele. Por exemplo? E se calhar... E o grupo fez, por exemplo, vocês não estavam a trabalhar ao fim de semana, certo? Não. Tinham aulas de inglês. Tínhamos aulas de manhã ao sábado, até à 1. E o que é que faziam ao fim de semana? Ficavam só a descansar? Não, íamos sempre dar uma volta, arranjávamos sempre maneira de irmos. Não, e até mesmo sair de Dublin, íamos sempre a outras cidades, conhecer, fomos a várias praias. E não achas que isso foi uma boa maneira de ilustrar que estavam à vontade, mesmo indo em grupo, não foram sozinhos, não foi cada um por si, mas o facto de conseguirem juntar o grupo e terem essa energia, essa capacidade de se organizarem, mostrou que vocês tiveram capacidade de facto para superar aqueles medos iniciais, não achas? Concordas? Concordo. Então, e diz-me uma coisa, no regresso, na última semana, tu disseste que também tiveram um professor para vos ir lá recolher, digamos assim, ou ajudar no regresso. Que tipo de ajuda é que vocês tiveram nesse regresso? Porquê é que foi importante a ida desse professor? Porque vocês já estavam integrados, não precisavam dessa integração. Foi útil em que sentido? Porque ajudou-nos também a fechar o estágio. E fechar o estágio era o quê? Documentos? Era documentos. Certo, que era obrigatório trazer E preenchidos, nós, não era? como
podíamos esquecer-nos de alguma coisa e Até as empresas, porque também Sim, não exato. dominam os documentos e todos. assim não nos faltou nada. Ok, pronto. Agora, para finalizar, queria que tu pensasses se te convidassem, porque vocês, por exemplo, no vosso curso de preparação prévia, que também falaste nisso, tiveram convidados que lá apareceram a dar também um parecer como tu estás a fazer agora. Que utilidade é que tu achas que teve essa presença desses colegas? Foi, a mim, alguns deles que tranquilizaram-me. Eu acho que se voltava a fazer igual, ia ir, Agora precisa de voltar. apetecia, claro. Então diz uma coisa, se fosses tu convidado, imagina que daqui a algum tempo vão realizar um projeto semelhante aqui na escola. Incentivava para eles irem, para não perderem esta oportunidade, porque não é todos os dias. E que tipo de medos é que tu achas que lhes podiam, que tipo de medos é que eles É poderiam mais saírem- ter? Não é mais saírem porque eles pensam, vamos sair daqui, vai ser melhor, mas lá eles também vão passar dificuldades, porque né, eles não sabem o que lhes Mas essas espera. dificuldades achas que são sempre necessariamente negativas na tua vida? Não, eu acho que, eu falo por mim, eu cresci lá um bocadinho. Acredito. E porquê que dizes isso? Porque Não sei, por acaso senti-me mais madura. tinha que ser, não tinhas lá também os Não professores tinha o lá a tempo minha inteiro, não mãe. tinhas a mãe ou o pai ou a família, não é? Tinhas uma colega que vivia contigo, mas em caso de necessidade maior tinhas sempre que recorrer aos outros colegas que Claro, estavam por mas- outros sítios, certo? Exato.